Bom dia. Hoje nós vamos falar sobre uma coisa importante na física, conhecida como centro de massa. Bom, o centro de massa, ele nada mais é do que a gente poder comprimir, entre aspas, toda a informação sobre a massa do meu objeto em um ponto. Esse é o centro de massa dele. Então imagina que eu tenho aqui um objeto totalmente irregular. Esse objeto ele tem uma massa. Se eu comprimir ele todo, né, esse objeto eu consigo comprimir ele, ou seja, consigo ter uma pegar toda a massa dele e colocar, por exemplo, em um ponto, em uma região. As massas desse cara e desse cara são iguais e toda a minha informação quanto à massa, ou seja, se eu quiser saber força envolvida nele, lembra, é massa vezes aceleração. Se eu tenho a massa, eu tenho informação. Então eu consigo reduzir toda a informação importante em um objeto que tem uma forma diferentona para um objeto, né, que tenha uma forma mais simples, tá bom? Então, um centro de massa é isso, como se toda a informação sobre massa eu pudesse colocar ela nessa região, tá bom? Bom, em objetos normais, em objetos simétricos, melhor dizendo, o centro de massa ele coincide com o centro geométrico dele. Então, vamos supor que eu tenho aqui, ó. Esse aqui é o meu quadrado. Esse quadrado, se eu fizer o centro geométrico dele, ou seja, se eu pegar cada uma das diagonais e fizer essa divisão. Aqui, exatamente nesse centro aqui, eu vou ter o meu centro de massa. Que nesse caso, o centro de massa, ele vai ser igual ao centro geométrico. Tá? Então, em figuras que você consegue fazer isso, é basicamente usar o mesmo princípio de centro que você consegue utilizar dos objetos que você já conhece, como centro geométrico, para poder determinar o centro de massa. Por exemplo, aqui nesse triângulo, né? Tem esse triângulozinho aqui. Como que eu encontro o centro de massa dele? Bom, forma bem simples. Ó, vou pegar aqui uma reta e vou colocar essa reta aqui no meio dele, né? Aí eu pego na diagonal, ó, pego na minha diagonal e na outra diagonal também. Opa! Tá, eu tenho que pegar aqui o meio disso, tá? Que agora eu não lembro o nome, mas você pode voltar na aula de geometria, que lá eu falei o nome. Esse aqui é o centro, quando eu pego metade, né? Então, se ele tem um comprimento L aqui, eu estou pegando metade desse L, então L sobre 2, né? Então eu vou ter esse L sobre 2 nessa região, e eu vou ter o outro L sobre 2 nessa região. Então é a metade, tá? Se eu saio do vértice nesse pontinho aqui e vou até a metade, faço a mesma coisa com todos os outros pontos, eu determino aqui no centro o meu centro de massa, tá bom? Tanto uma propriedade interessante do centro de massa é que você pode pegar um objeto qualquer que tem um centro de massa, colocar seu dedo nele e esse objeto vai ficar parado, tá bom? Se você pegar, por exemplo, seu celular, pegar uma régua, fazer um traço nela, né, um traço no seu celular, para ver onde é o centro geométrico dele, algo muito parecido com o que eu fiz aqui no quadrado, você vai ver que ele vai ter um centro, se você coloca o seu dedo lá, ele vai ficar parado. Justamente porque todo o centro de massa do objeto está convergindo para aquele centro, tá bom? Bom, é simples, de fato, quando eu estou tratando com objetos homogêneos. Mas se eu estiver, por exemplo, tratando com partículas, então vamos supor que eu estou, em vez de tratar com objetos dessa forma, eu estou tratando partículas. Então vamos supor que eu tenho. Eu consigo colocar 3D? Acho que eu consigo. Ó,
Vamos supor que eu estou tratando com um objeto assim, ó, com 3 dimensões. E aí, para deixar 3 dimensões mais fácil de poder enxergar, a gente coloca assim, ó. Então, aqui são 3 dimensões. Aqui, por exemplo, tem o eixo X, aqui eu tenho o eixo Y e aqui eu tenho o eixo Z. Se eu tenho vários objetos, e aí quando eu digo vários objetos, são várias, pode ser, vou colocar aqui algumas esferinhas, tá? Mas não necessariamente precisa ser uma esfera, pode ser vários objetos mesmo, tá bom? Então vou colocar aqui várias esferinhas, ó. Eu consigo também determinar o centro de massa dessas esferinhas. Vamos dar um nome para elas? Vamos colocar aqui, ó. Esse aqui é o ponto. Esse aqui é o ponto 1. Esse é a minha partícula 1. Essa aqui é a minha partícula 2. Essa aqui é a minha partícula 3. Essa aqui é a minha partícula 4. E essa aqui é a minha partícula 5. Em algum lugar nessa região, eu vou ter o centro de massa desse sistema todo, tá? Como que eu posso encontrar? Bom, eu posso analisar o centro de massa. Como é um objeto em 3 dimensões, como eu tenho um sistema em 3 dimensões, eu vou precisar entender como esse... bom, isso aqui vai estar em algum ponto aqui, certo? Em algum ponto aqui. Esse ponto que eu estou chamando aqui de centro de massa, ele tem uma direção X, uma direção Y e uma direção Z. Então eu posso colocar tudo isso aqui num plano. Como assim? Vamos supor que eu vou colocar todos os meus objetos, agora não mais em uma dimensão. Vou colocar, desculpa, não mais em 3 dimensões. Eu vou colocar só em 2 dimensões. Ó, como eu estou fazendo aqui. Tá? Então estou colocando aqui o meu objeto em 2 dimensões. E vou colocar a esfera que estava aqui, né? Agora ela vai ter 2 dimensões, então eu só vou ver alguns lados dela. Ó, então vou ter uma aqui, outra aqui, fiz 5, né? 5. Posso ter outra aqui e outra aqui. Tá? Tenho todas essas esferinhas aqui. Essas esferinhas, elas vão ter direção XY. Então vou colocar P1, P2, P3, P5, P4. Vão ter direção X e Y. Então eu consigo pensar elas apenas na direção X, depois elas apenas na direção Y e depois na direção Z. Tá bom? Que aí simplifica as minhas contas e eu trabalho apenas com um lado. Além disso, cada esferinha vai ter uma massa. Então esse aqui vai ter uma massa M1, esse aqui vai ter uma massa M2, esse aqui vai ter uma massa M3, massa M4, massa M5. Você concorda que faz sentido se eu coloco um objeto que tem uma massa M1 e um objeto do outro lado, uma massa M2? O que tem uma massa, se um deles tiver uma massa maior, o centro de massa vai estar mais voltado para esse que tem massa maior, tá? Logo, para eu determinar o centro de massa em uma certa direção, eu levo em conta as massas, porque é ela que eu estou considerando para as massas de cada um dos objetos. Então, se eu quero, por exemplo, determinar isso aqui na direção X, então se eu quero determinar, por exemplo, quanto vale o centro de massa da direção X, X do centro de massa, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a posição x1 da minha partícula M1, vou multiplicar, vou somar com a posição x2 da minha partícula M2, mais até, para cada partícula, até a última partícula, que eu vou chamar aqui de xn, por exemplo, mn. Então eu vou pegar cada uma das massas, vou multiplicar pela posição em x, e aí eu vou dividir isso aqui pelas massas. M1 mais M2 mais M3 mais Mn, né? Pela quantidade de massas totais que eu tiver.
Então, fazendo isso, eu consigo ponderar aonde na direção x é o meu centro de massa. Tudo bem? Da mesma forma, eu vou conseguir fazer isso aqui para o meu y. Meu y do centro de massa vai ser o quê? Vai ser y1 vezes m1 mais y2 vezes m2 mais yn mn dividido pelas massas m1 mais m2 mais m3 mais mn. Tá bom? Então, e para o z, da mesma forma. Então, vai ficar o z do centro de massa, vai ficar z1, m1, mais z2, m2, mais zn, yn, dividido por m1 mais m2 mais mn. Então, fazendo dessa forma, eu consigo encontrar a posição. Vamos pensar que o meu centro de massa ele vai ter uma direção x do centro de massa, uma direção y do centro de massa, e eu posso ter uma direção z do centro de massa, tá? Então isso aqui é importante. Quando eu faço isso, eu represento a minha posição para cada um do meu centro de massa, do meu sistema que eu estiver trabalhando. Da mesma forma, se isso aqui é a posição, eu consigo fazer o quê? Se isso aqui estivesse movimentando, por exemplo, em MRU, eu consigo determinar a velocidade. A velocidade do quê? A velocidade do centro de massa. Tá? Bom, como é que vai ficar? Vai ficar a massa, velocidade da primeira partícula, vezes a massa 1, mais a velocidade da segunda partícula, vezes a massa 2, mais a velocidade da terceira partícula, massa 3, mais a velocidade da enésima partícula, massa n, dividido pelas respectivas massas de cada um deles. M1 mais M2 mais M3 mais cada uma das massas que tiver. Fazendo isso, eu consigo determinar a velocidade do meu centro de massa se isso estivesse movimentando. Bom, se eu consigo determinar a massa, a velocidade, eu consigo também determinar a aceleração. A aceleração do centro de massa. Como aceleração 1 vezes a massa 1, mais aceleração 2 vezes massa 2, mais aceleração 3, massa 3, mais cada uma delas. Tá bom? Dividido pelas massas. M1 mais M2 mais Mn, para cada uma delas. Então, consigo determinar tanto posição do centro de massa, como velocidade e aceleração. Isso possibilita a gente determinar muitas coisas, né? Como todo caso de MRU, MRUV, movimento circular, uniforme variado, tudo isso a gente pode utilizar essa mesma lógica se a gente tiver algum tipo de problema que envolva o centro de massa de várias partículas, tá bom? Então isso aqui é super importante que você tenha em mente. Tudo bem? Bom, então é isso. Eu vou parar por aqui e a gente então vai se ver na próxima aula.